paz do Senhor a todos. Desejo um excelente dia de muita paz, de muita alegria, fé e esperança na força do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a temática restauração, recomeço e transformação, que tem como texto base o livro de Neemias, capítulo 6 e verso 3, e também o capítulo 8 e verso 10. E trago neste momento uma palavra de fé, uma palavra de renovo, direção e de estratégia para vencermos os dias maus. Leamos o livro de Neemias, capítulo 6 e verso 3, que diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E quero agradecer também a todos que se inscreveram nessa semana no meu canal YouTube, professora Aurimar Spalatti, pelo carinho, pela confiança do nosso trabalho. Meu muito obrigado a todos, e eu peço que aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscreva no meu canal, dando essa força, esse apoio, porque este canal ele tem o objetivo único de anunciar boas novas de salvação, levar uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de salvação. Este é o objetivo. Então eu peço que se inscreva, deixa teu like, compartilha e ative o sininho das notificações. Com isso, estará proporcionando às outras pessoas que possam ter acesso a esta mensagem de salvação, mensagem de fé. Meu muito obrigado a todos. E quero trazer esta palavra hoje dentro desse contexto da vida de Neemias. Traz aí para nós uma lição de vida, uma lição de fé, uma lição de comportamentos, e aprendemos, que precisamos ter fé, precisamos ter coragem diante dos propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós. Então, isso é muito importante. E sabemos que Jerusalém havia sido invadida e saqueada e desolada, a cidade, e foram totalmente destruídas. E diante desse cenário, dessa destruição, desse devastamento da cidade, o próprio Neemias ele tomou conhecimento do fato. E a história nos relata que diante dessa má notícia, o Neemias ele se colocou no lugar do povo, e diante disso ele colocou-se em oração, se derramou diante de Deus, em choros, em lágrima, em clamor, em intercessão em favor daquele povo e daquela cidade. Então, podemos observar que Neemias, ele lamentou, daquela situação tão drástica, tão terrível. Mas o importante é que ele se colocou, diante de Deus, em clamor, em oração, intercessão em favor daquelas vidas, daquela cidade. E podemos dizer que o Neemias era um homem muito temente a Deus, um homem que tinha amizade com Deus, intimidade com Deus, e na qual Deus escolheu para uma tarefa extraordinária, que é uma tarefa que se trata da reconstrução, da transformação dos muros de Jerusalém, mas também no sentido físico e espiritual. Então, entende-se que o Neemias, ele foi escolhido por Deus por uma tarefa tão especial, uma tarefa tão extraordinária, e não só no aspecto físico, mas também
no aspecto espiritual. E vale dizer que diante dessa situação, Neemias ele se encontrava às vezes sem saber como agir, como fazer, como proceder. E nós temos uma lição muito importante, né, diante desse fato, que a gente lê a palavra e a gente vivencia esse momento dessa história, né, na leitura da palavra. A gente observa o tanto que o Neemias era um homem prudente, era um homem que não era precipitado. Observa-se que ele usou de estratégia para poder buscar de Deus uma orientação, a sabedoria de como proceder diante daquela situação. E podemos olhar, né, dentro desse contexto, que o Neemias ele escolheu um horário apropriado dentro da visão dele para tomar ciência e conhecimento de como que estava a dimensão do estrago daquela cidade, daquele povo. E importante dizer que o Neemias, quando ele retornou, quando ele foi, né, para a cidade, para olhar, para analisar, para estudar como estava o nível de estrago, né, daquela cidade, ele não comunicou às pessoas, ele não saiu divulgando que ele ia para aquela cidade, que ele iria reconstruir, que ele ia transformar aqueles muros. Não, ele não disse, ele foi em silêncio. Ele chegou, orou a Deus, não foi nem um dia nem dois, né? Ele orou a Deus, clamou, pedindo a Deus orientação. Até que no momento do período da noite, ele sai para verificar, para analisar, né? Estudar como que estava a situação daquela cidade. E isso dá a entendermos que ele teve um total cuidado de como olhar aquilo ali, e de como colocar-se diante daquela situação, e o que fazer e como fazer. Então isso traz para nós um exemplo muito lindo, porque às vezes Deus nos dá algo em nossa mão para nós fazermos, e às vezes na precipitação a gente se empolga e faz aquilo que a gente pensa em fazer, que quer fazer, mas não consulta Deus. Deus, será que é isso mesmo que está no meu coração? É isso que tu queres que eu faça, né? Então ele teve toda a cautela, o cuidado de estudar, de analisar, de olhar, para tomar as medidas corretas, né? As medidas cabíveis. Então isso é muito importante a gente olhar essa lição que ele nos traz. Então observa-se também que o próprio Neemias, tudo que ele fazia, ele priorizava primeiro falar com Deus, conversar com Deus. Ele priorizava a oração. Eu preciso orar, eu preciso colocar diante de Deus as minhas necessidades, ou seja, a necessidade daquela cidade, a necessidade daquele povo. Eu preciso apresentar a Deus, colocar-se diante de Deus esta situação, para que eu possa receber do alto, receber de Deus como fazer, como agir, né? E como proceder. Então isso é maravilhoso, tomarmos a decisão na orientação certa, esperar, né? Receber de Deus a orientação. Então quando você busca de Deus na oração, você não erra, porque você vai obedecer aquilo que Deus norteou, aquilo que Deus direcionou. Então isso é importante na nossa caminhada de fé. Tudo que vamos fazer é colocar primeiro em oração, clamar a Deus. É uma lição de vida muito linda, muito importante, e devemos aplicar em nossas vidas. Observa-se que o livro de Neemias, ele registra um período muito importante na história judaica, que inclui a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém
e também a reedificação da vida espiritual do povo, né? Isso é muito importante. Então, a preocupação de Neemias não era só quanto à questão física da reconstrução, né, de levantar a cidade, mas na verdade era preocupação também com o sentimento das pessoas, com a parte espiritual das pessoas. Então isso ele tinha em mente, que ele precisava fazer algo muito mais do que fisicamente, né, a reconstrução, mas levar aquele povo, conduzir aquele povo a reconhecer os seus erros, a reconhecer os seus pecados e voltar-se a Deus. Então ele preocupou em todos os aspectos de trazer uma melhoria de vida, uma condição de vida melhor, uma vida de fé, uma vida de esperança e uma vida de paz. Então, vale dizer que para tudo Deus tem um propósito e ele tem um tempo e tem uma pessoa também especial na qual ele escolhe para uma determinada tarefa. Então ele tem o propósito, tem o tempo certo de fazer, né, aquilo que ele tem na vida de cada um, e também ele tem aí na questão a pessoa que ele escolhe, e assim, como dizia, aquela pessoa especial, uma tarefa extraordinária. E podemos ver que Neemias é um grande homem de Deus, com uma chamada extraordinária, uma tarefa, né, uma incumbência na qual Deus incumbiu, na qual Deus acreditou e colocou em suas mãos, porque sabia que ele era capaz de resolver, de fazer essa tarefa. E Neemias estava sendo direcionado para atender a necessidade daquele povo. Ele foi chamado para cuidar daquele povo. Isso é interessante. Restabelecer a paz, restabelecer a fé, restabelecer a esperança naquele povo muito sofrido. Mas Deus usou o Neemias como um instrumento guiado nas mãos do Senhor. E dentro desse contexto, ele ensina várias lições de vida. Ele nos ensina que no mesmo tempo que nós estamos, no mesmo tempo da circunstância, das dificuldades, nós não devemos olhar para o momento, mas nós precisamos ter foco e olhar somente para o céu, olhar somente para Deus. Não podemos olhar para os problemas, para os obstáculos, para as dificuldades e tirar o foco daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus determinou que nós façamos. Então, no momento, Neemias tirou o olhar, o foco daquilo que Deus, né, determinou que ele fizesse. E ele clamou a Deus: Senhor, dá-me força, dá-me sabedoria. A confiança não estava nele, mas ele acreditava, ele sabia quem era Deus, ele sabia do poder divino que Deus tinha para poder fazer, para poder orientar, para poder salvar aquele povo. Ele tinha certeza e convicção que a tarefa não era fácil, a tarefa era difícil, mas ele não olhava para a dificuldade, ele olhava para o alto. Os olhos dele estavam voltados, estava fixo ao céu, sabendo que Deus, né, estava com ele. E isso é importante, porque quando nós passamos as lutas, as dificuldades, às vezes nós perdemos o foco da nossa chamada, né, uma chamada especial, uma chamada linda, e de repente nós negligenciamos, porque tiramos o olhar daquilo que Deus, né, determinou, daquilo que Deus projetou na nossa vida, ou por uma situação adversa, ou por um momento de dificuldade, ou por algum outros motivo, e de repente nós paramos no meio do caminho. Mas é interessante que mesmo os inimigos afrontando Neemias, né, por 5 vezes afrontando ele, mas a resposta do Neemias sempre foi a mesma: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Olha que lindo, né? A convicção, a certeza da chamada e da tarefa que foi determinada a ele executar. Então isso é importante. Às vezes Deus nos dá algo em nossas vidas e nós questionamos: Deus, não dá para fazer, está muito difícil, é muito levante, é muito obstáculo, Senhor, não tenho condição. Mas Neemias não olhou para isso.
Neemias, ele tinha certeza, convicção que Deus iria criar, né, estratégia, ia providenciar algo muito mais daquilo que ele estava vendo ali. Então, mas ele trabalhou na questão do silêncio. Ele vigiava, muito prudente, né, sempre trabalhando de uma forma discreta. Então, isso nós precisamos aprender com Neemias. E glória a Deus, que Deus, ele capacita cada um de nós. Ele nos chama e também nos capacita, dando sabedoria, dando inteligência, né, e dando paz para que nós possamos executar a obra do Senhor. E vê-se que a fé em Deus, ela é fundamental. A fé, nós precisamos ter essa fé convicta, essa fé inabalável, né? Que possa nos fortalecer, nos dar força, fazer de forma que nós não desviamos o nosso olhar, né, para um outro objetivo, mas que nós focamos no objetivo que Deus tem na nossa vida. Isso é importante. Então, a fé, precisamos entendermos e compreendermos que ela é fundamental na nossa vida. Nós vivemos e nós andamos por fé. Isso é importante. Então, a atitude de Neemias, ele remete aí, né, uma lição prática em nossa própria vida. É uma caminhada de fé, uma caminhada de construção, né? Então, nós podemos observar no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Que palavra maravilhosa! Então é nessa fé que nós temos que viver, temos que caminhar, né? Então vale ressaltar que Neemias, ele era um homem de oração, ele era um homem de fé, era um homem ousado, né, prudente. Então essas qualidades a gente precisa olhar e dizer: Jesus, me faça, Senhor, com essas qualidades, né? Tira, Senhor, a murmuração, tira a falta de fé, a falta de esperança, e que eu possa realmente atender o chamado, porque todos nós temos um chamado e nós precisamos ter essa convicção. E quando você tem convicção, você não desiste, você não para no meio do caminho. Não importa a situação que você está passando, os obstáculos, dificuldade, né, aquilo que levanta para impedir, mas o teu olhar está olhando somente para o alto, para Deus. Isso é importante. Então, podemos também olhar na questão da fé, na questão da convicção, na questão da esperança, na questão de saber quem é Jesus. Eu acho tão importante quando nós temos em mente, em nosso coração, quem é Jesus. E quando eu conheço quem é Jesus, eu descanso em Deus. Eu descanso na providência, eu descanso no agir de Deus, porque eu conheço Jesus. E aí nós podemos observar, citar aqui o exemplo do rei Josafá. Diante da crise, diante dos levantes, das adversidades, ele levantou o clamor ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E eu acho interessante que lá em Crônicas 20, ele diz assim, né? Ele diz assim: Senhor, olha que coisa linda, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha que convicção, olha que fé, né? E ele diz assim: pois tu és dominador. Olha só, Deus tem o controle do universo, né? Das nações, dos povos. Ele diz assim: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Olha que coisa linda, né? E na tua mão há força e poder. Então não há quem te possa resistir. Olha a fé, né? A confiança, a fé inabalável. Tu és, Senhor, o dominador de todo esse reino, de todo esse povo, e não há, né, quem possa resistir. Então,
quando a gente conhece Jesus e a gente acredita na nossa chamada, na convicção, nada faz a gente parar no meio do caminho. E nós vamos caminhando por fé, e vamos fazendo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Ninguém pode fazer parar, né? Então Deus é tremendo, Deus é poderoso e Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Podemos ler lá no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, que diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa linda, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, podemos observar que esta alegria está quando nós conhecemos a Cristo. A nossa alegria está nele, porque nós conhecemos o que ele é capaz de fazer por nós. Nós não vamos olhar pela situação que nós estamos vivenciando, estamos vivendo, estamos atravessando. Nós vamos viver na alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Isso é maravilhoso. E é importante nós entendermos que Neemias, ele sempre estava em contínua oração. Ele sempre estava buscando orientação do Senhor. Por isso, nós podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando nós estamos com o olhar voltado para Deus, né, buscando a presença dEle, nós sabemos que Ele nos ouvirá, né, e não nos deixará sozinhos. Isso é muito importante. Então, no livro de Neemias, capítulo 1, verso 4, diz assim: Neemias buscava Deus em oração e jejum. Não tem como fazer um trabalho do Senhor, um trabalho espiritual, sem oração, sem jejum. Não tem possibilidade. Todo trabalho que precisamos fazer na parte espiritual, nós temos que fazer com a oração e com jejum. Não tem como negligenciar, porque senão nós seríamos derrotados. Mas quando nós estamos em oração, em jejum, em clamor, esperando a direção do Senhor, sem tomar nenhuma decisão, né, sem ouvir a voz de Deus. E quando nós obedecemos o chamado de Deus e colocamos na posição e aguardamos, né, a determinação de Deus, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso existem muitos líderes que são derrotados, porque às vezes não querem orar, não querem jejuar e querem levar o trabalho de qualquer forma. Acha que é só a imposição, comigo é assim, eu faço isso, eu faço assim, mas o importante é quando a gente faz o que Deus mandou fazer. Aí a diferença, né? Então, eu vou fazer assim, eu faço um projeto, eu faço meu planejamento, isso é muito bom, precisamos fazer, lógico, mas não é o suficiente. É importante fazermos o projeto, mas apresentar diante de Deus. Deus, né, tu aprova este projeto, eu posso fazer esse trabalho dessa forma? E de repente Deus risca tudo aquilo que você colocou no papel e Deus diz não. Tu vai fazer assim, assim e assim. E Deus começa a desenhar, Deus começa a riscar, a traçar como você deve caminhar, como você deve agir. Então é importante levarmos as coisas de Deus a sério, em oração, em jejum, e aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. E quando nós colocamos assim, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós podemos observar o sentido dessa palavra, né? Que é a marca do cristão. Todo cristão que tem comunhão com Deus, que está vivendo por fé, ele tem essa alegria. Às vezes você encontra com alguém que está passando luta, dificuldade, provações, mas ele está ali, glória a Deus, aleluia, alegre, feliz, cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, e as pessoas não entendem, não compreendem. Mas como que essa pessoa está fazendo isso diante dessa luta, diante desse problema todo? E ela está aí orando, indo para a igreja, visitando, trabalhando a obra do Senhor. Mas é porque a força do Senhor é a nossa alegria. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. E podemos observar que Neemias, ele foi escolhido para uma obra de restauração, uma obra de transformação,
tanto a parte física como espiritual. Então ele tinha uma grande missão a cumprir e ele precisava buscar a Deus e pedir a Deus uma direção. E é importante que nós observamos que o povo, ele reconheceu o seu pecado, mas ele reconheceu o pecado de que maneira? Ele reconheceu o seu pecado através da palavra de Deus. Podemos observar que Esdra reuniu o povo e começou a ler a palavra, começou a explicar a palavra para aquele povo. Então, o povo passaram a ouvir a palavra e passaram a entender a palavra. E diante disso, eles reconheceram os seus pecados, as suas fraquezas e colocaram diante de Deus. Então derramaram diante de Deus, né? Buscaram a presença do Senhor, arrependeu dos seus pecados, das suas maldades. E Deus, obviamente, Deus acolheu, Deus recebeu, Deus perdoou. Então, mas por que esse povo reconheceu o seu pecado? Porque teve alguém que orientou através da palavra de Deus, que leu a palavra, que explicou a palavra, e o povo ouviu, e o povo compreendeu e obedeceu. Por isso que é importante quando nós colocamos a questão de ler a palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu já li a palavra, a Bíblia 10 vezes, de Gênesis e Apocalipse. É interessante sim, né, essa dedicação, mas ele não é o suficiente. O importante é quando você estuda, né, um estudo sistematizado para buscar compreensão e entendimento da palavra. E aí você passa a aplicar a palavra. Então ela traz em você a edificação, ela traz em você, é como se fosse um espelho que você consegue ver, que você consegue recuar, que você consegue dar uma ré, voltar, né, atrás. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa lê a palavra, mas sem sentido, sem significado. Hoje eu li 8 capítulos da Bíblia. Ótimo, excelente, mas o que você reteve? O que você entendeu? O que você compreendeu? Não compreendi nada, eu li o Gênesis hoje 8 capítulos, mas eu não entendi o que eu li em Gênesis, né? Mas tem algum significado? Importante é a palavra fazer efeito na nossa vida, mas para que ela faça efeito na nossa vida, nós temos que entendê-la, temos que compreendê-la, porque se nós não entendermos, nós vamos fazer segundo o nosso propósito, aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas nós temos a palavra de Deus, que ela é a bússola, é ela que nos norteia, que dá o norte de como proceder, de como falar, de como agir, de como se comportar. Então, quando Esdra reuniu ao povo, né, e leu a palavra, explicou a palavra, houve arrependimento, houve quebrantamento de coração. Então, aí Deus, ele começa a operar, ele começa a mudar a situação. E isso é importante, porque não adianta servir a Deus de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Então, é necessário nós olharmos para essa experiência, né, de Neemias, essa história toda, e colocar isso em prática na nossa vida, que nós precisamos, né, reconhecer os nossos pecados, nossas fraquezas, nossa fragilidade, e arrepender diante do Senhor, e mudar de vida, mudar de comportamento, né? Isso é muito importante. Mas vale dizer que com a exposição da palavra de Deus, o povo reconheceram que tinha distanciado de Deus, né? Então Esdra lia a palavra, explicava a palavra de modo que eles pudessem compreendê-las. Então isso é realmente de suma importância, quando alguém passa a buscar entendimento da palavra, né? E aí ele passa a ter um comportamento diferenciado, porque ele vive a palavra, ele busca aplicar na vida dele. E isso é muito importante. Então, nós podemos observar que a cada detalhe, a cada momento, a cada ensinamento, né, sempre Neemias estava buscando orientação de Deus, estava orando, né, buscando de Deus uma orientação. Então, vale pontuarmos, né,
que necessário se faz entendermos, compreendermos e obedecermos a palavra de Deus, trilharmos, né, na palavra de Deus, para que ela cumpre em nossa vida. Veja o que diz aqui no livro de João, capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a palavra tem que estar em nós, né? Porque não adianta eu estar, eu estou com Deus, né? Eu vivo com Jesus, eu amo a Deus, mas as suas atitudes, as suas ações são totalmente diferentes. Mas se a palavra estiver em ti, né? Aí a diferença é muito grande. Então, vamos atentar para essa questão da palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, é muito interessante. E no livro de Neemias 8, capítulo 8, verso 8, diz assim: elevaram no livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Nota-se que no versículo 8 lhe remete que eles leram, interpretaram e explicaram ao povo, para que todos pudessem entender a palavra de Deus. Que lindo, né? Que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Então é necessário dedicarmos um tempo significante para lermos, estudarmos a palavra de Deus, para que Deus revele, né, a sua palavra ao nosso coração. Que às vezes pegamos a palavra e vamos ler o Salmo 91, vamos ler o Salmo 46, vamos ler o Salmo 26, mas você não está estudando a Bíblia, buscando discernimento, conhecimento, de modo que Deus possa revelar a sua palavra no teu coração. Então nós precisamos alimentar da palavra com um tempo maior, com mais dedicação. Às vezes alguém diz assim, eu vou dormir, eu leio um versículo antes de dormir. É legal, é ótimo, sim, é ótimo, mas seria muito mais importante se você dedicasse, eu vou tirar aqui uns 40 minutos de estudo da palavra de Deus. Aí a diferença é muito grande quando você lê a palavra e quando você estuda a palavra. Então nós precisamos, como diz, né, a palavra de Deus, precisamos crescer na graça e no conhecimento também. Isso é fundamental. Então, no verso 3 diz assim: diz que o povo estava atento à palavra de Deus. Então, o povo estava com sede, o povo queria aprender a palavra de Deus. Então, não adianta lermos a Bíblia de formas erradas, sem entendermos, né, o que estamos lendo, sem compreendermos a palavra de Deus. Então, precisamos estar dispostas a ler a palavra e recebê-lo em nosso coração, para que tenha efeito de mudança, de transformação em nossa vida. É muito lindo quando você lê a palavra de Deus e você toma a palavra para si e diz: não, eu preciso, né, me enquadrar, eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus. Então é muito lindo quando nós temos esse tempo. Sabemos que precisamos ter esse tempo, assim como nós temos fome de alimento, né, sede da água, nós precisamos ter sede de Deus, sede das coisas do céu, e dizer assim: não, agora eu vou tirar um tempo para me buscar as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, porque eu preciso me encher da graça do Senhor, da bênção do Senhor, né? Isso é maravilhoso. E às vezes nós tratamos a Bíblia como um amuleto, mas ela é para ser lida, né? É compreendida e obedecida. Entendemos que a mudança em nossa vida só acontece quando compreendemos a vontade de Deus em nossa vida. Olha que lindo quando nós passamos pela transformação, por um renovo espiritual, porque nós passamos a ter uma visão diferenciada do que é servir a Deus, né? Quem é Jesus na nossa vida. Isso é muito lindo. Ela traz mudança dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, né? Observa-se que existem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus com versículos isolados e ministram a palavra naquilo que as pessoas gostariam de ouvir, que desejam ouvir, mas não pregam
o que Deus quer que seja falado, que seja ensinado. Então, eu preciso que o povo continue vindo aqui, congregando aqui. Então, eu não posso dizer a palavra como ela é, porque ela pode ofender, ela pode maltratar, ela pode ferir. Então, eu preciso falar uma palavra mais light, uma palavra mais macia, né? E para que não ofenda o coração. Então, eu preciso falar uma palavra de motivação, uma palavra de alegria, uma palavra de paz. Mas quando Esdras pegou a palavra e reuniu o povo, ele ensinou, ele explicou, a ponto que trouxe o resultado de arrependimento na vida daquelas pessoas. Então, precisamos de colocar diante de Deus e reconhecer as nossas fraquezas e os nossos pecados diante de Deus. Isso é muito lindo. E não pregar somente aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que deixa você de uma forma assim, sem propósito, sem mudança, porque não mexe, né, dentro do seu coração, da sua mente. Mas a palavra de Deus, ela tem que impactar, ela tem que realmente sacudir, balançar e fazer com que nós reconhecemos, né, que precisamos de uma mudança no nosso comportamento. Aleluia. Então vale ressaltar que o evangelho que nós conhecemos e abraçamos é o evangelho de boas novas de salvação. É o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, que muda e que liberta. Esta é a palavra de Deus, a palavra poderosa, que ela entra realmente no ser, que ela entra na mente e faz realmente uma mudança no seu interior. Aleluia, glória a Deus. Não podemos pensar que podemos agir de maneira que queremos, falar da forma que acho que devemos fazer, comportar-se da forma que eu acho que eu tenho que se comportar, mas aqui não é eu acho, eu penso, aqui eu devo comportar-se dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, então eu preciso ser assim. Então, eu não posso colocar, eu quero comportar-se assim, eu quero falar dessa forma, mas a palavra de Deus me dá esse direito de eu agir dessa forma, de eu comportar-se dessa forma. Então, é importante nós atentarmos que nós, como cristão, né, um verdadeiro cristão, nós temos que estar realmente dentro, né, dos limites da palavra de Deus. Isso é muito importante. E Neemias, ele remete, né, um exemplo de fé, de oração e ação. Então, Neemias é um homem que realmente tomou a posição. Eu estou realmente na posição, né, que o Senhor quer e não vou retroagir e não vou parar. E eu estou na posição que o Senhor quer e eu não desisto daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É coisa maravilhosa, né? É coisa lindo na qual a gente lê essa palavra, essa mensagem e a gente vê como é lindo você entregar o teu coração, a tua vida a Deus. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Então, custa o que custar, mas eu vou obedecer. Essa era a visão, né, do Neemias. Então, a fé em Deus é fundamental para nos fortalecer durante as adversidades da vida. Este estudo sobre Neemias nos ajudará a aplicar essas lições práticas, né, em nossa própria vida, no dia a dia, no nosso caminhar de fé, na nossa jornada, né, de fé. Então, podemos ter esse exemplo desse líder, né, um líder que sempre está na posição, sempre está conectado com o Senhor, sempre em oração, em jejum e também observando o que é que Deus quer que ele faz, né? Não é o que ele quer fazer. Então isso é importante, que ele sempre estava orando e buscando a Deus. Então, qual foi o grande segredo de Neemias, né? E aí podemos observar que o grande segredo de Neemias foi ele colocar-se dependente de Deus, 100% dependente de Deus, a ponto de ele não dar um passo sequer sem falar com Deus. Tudo que ele ia fazer, que ele ia decidir, ele colocava diante de Deus. Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de um norte. O cenário é isso aqui, Jesus. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Então, esse era o segredo, porque ele sabia que ele não era capaz, mas que o Deus dele era maior do que toda aquela situação.
estava diante dele, né? Que Deus era poderoso, era o general de guerra, é o Deus que garante a vitória. Aleluia. Por isso que é importante nós conhecermos Jesus de verdade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando a gente tem essa convicção, a gente não tem medo. A gente acredita que no mais profundo poço que tu possa estar, mas Jesus está com você lá no profundo do poço. Ele está lá, porque Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus que te faz levantar. Então, quando nós conhecemos a Deus de verdade, a nossa fé, ela é inabalável. Aleluia. Então, nós podemos olhar essa confiança, né, que Neemias tinha na esperança de que Deus podia realmente trazer um renovo, né, para aquele povo, transformar a vida daquele povo sofrido, mas ele acreditava que Deus mudaria aquele cenário, né? E o propósito de Deus é usar o Neemias como instrumento, né, nas mãos de Deus, para cumprir aquele plano, aquele propósito de dar realmente um livramento àquele povo, né, de Israel. Então, ele foi chamado por Deus para liderar para uma reconstrução dos muros de Jerusalém. E isso nós podemos encontrar na Bíblia, né, o relato da história de Neemias, que ele venceu todos os obstáculos. Ele venceu todos os desafios, e na hora que ele viu que o gigante era grande, que os seus inimigos eram fortes, e ele clamou: Senhor Jesus, fortalece-me, ajuda-me, socorre-me. Então isso é interessante, porque às vezes a luta é tão grande e às vezes nós cansamos, mas nós não podemos desistirmos e nem pararmos, mas pedir: Jesus, renova as minhas forças, Jesus, socorre-me, Senhor, fortalece-me. E o Senhor vem com a força, com a graça de Deus e dá um renovo na nossa vida. Aleluia. Então Deus capacitou Neemias de uma forma extraordinária, dando sabedoria, dando graça, discernimento, até na questão das falsas profecias, das falsas mensagens, querendo tirar, né, o olhar do foco daquilo que Deus colocou na mão do Neemias. Mas ele sabia quem era Deus, e dentro dele dizia: não, esta mensagem não é de Deus. Ele sabia, porque ele tinha o discernimento, e isso é importante. Então, não anula o projeto de Deus na tua vida. Não desiste daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja pesado, mas peça a Deus um renovo. Jesus, renova, dai-me força, dai-me alegria, dai-me coragem, e você ainda vai caminhar muito, 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 e fazendo o projeto de Deus, executando a tarefa que Deus colocou em tuas mãos. Não para, não desista e não se entrega. Jesus é maior. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós podemos observar que essa história de Neemias, ela traz aí um relato para nós de ousadia, de fé, de esperança, de encorajamento. E diante de todas as lutas, não importa se você está passando um momento de doença, às vezes uma doença incurável, que não tem cura pela medicina, já foi desenganado, mas você precisa acreditar que Jesus é maior do que essa enfermidade. E Jesus, ele é poderoso para limpar, para curar, para libertar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, descansa no Senhor, né? Não desiste daquilo que Deus colocou na tua mão. Segue em frente. Jesus está cuidando da tua família. Jesus está cuidando da tua vida. Jesus está cuidando do teu trabalho. Jesus está no centro de toda a sua situação. Não olhe para os problemas, não olhe para a luta, mas olha para Deus. Aleluia. Olha para o céu, olha para o alto, olha para Jesus. O nosso socorro vem do Senhor. De onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem de Deus. Aleluia. Então eu desejo que as bênçãos de Deus
seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Deus continua te abençoando, Deus continua te ajudando, dando força, dando graça, para que tu não venha parar no meio do caminho, mas que possa continuar, né, e obedecendo o ídolo do Senhor. Então fique na paz de Cristo, né, e caminha com Cristo na fé e na esperança. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.